tocando a política, Assembleia Legislativa de São Paulo, repórter Marcelo Matos. Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, do PSDB, que se reuniu com o prefeito João Dória em São Paulo, com mais 12 deputados, para que ele possa ser o candidato do PSDB à disputa do governo de São Paulo. Bom dia, senhor. Bom dia, primeiro um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Realmente nós estivemos hoje aqui para discutir pautas conjuntas em relação à posição da Prefeitura, né, junto às ações que têm sido feitas do trabalho parlamentar de cada um dos deputados, e viemos fazer um apelo ao prefeito João Dória para que ele possa assumir o protagonismo da nossa candidatura ao governo do Estado de São Paulo. Ele tem mostrado ao longo do tempo, né, que tirou São Paulo da UTI em 12 meses, as finanças públicas, com mais de 7,5 bilhões de reais de dívidas quando herdou a Prefeitura Municipal, né? Tem feito a ação nos bairros, o Corujão da Saúde, zerando as filas dos exames médicos, e tantas outras ações têm sido feitas nesse sentido. E nesse momento, a maior parte, 2/3 da nossa bancada entendeu, né, que esse apelo ao prefeito João Dória para que ele possa assumir o protagonismo dessa nossa candidatura ao governo do Estado de São Paulo. E evidente, eu pergunto para o senhor, qual foi a reação do prefeito? Olha, é claro que quando você tem uma ampla maioria, né, da nossa bancada na Assembleia Legislativa, a maior bancada da Assembleia, que tem oportunidade de vir aqui, ele se sensibilizou com o nosso pedido, né? Não depende única e exclusivamente do nosso pedido para tomar uma postura como essa, mas ficou o nosso apelo, afinal somos nós que tratamos no dia a dia com o governador. Nós temos um legado de ter sido testado 6 vezes consecutivas na urna. A cada 4 anos o PSDB tem sido testado e a população de São Paulo tem dado voto de confiança por aquilo que nós fizemos, e não é à toa que nós, nos 3 anos consecutivos de crise, né, com PIB negativo, nós conseguimos superar essa crise pagando o salário do servidor, pagando o fornecedor em dia, com o Estado, com o caixa relativamente em ordem diante e comparando inclusive com os demais estados brasileiros. Então nós precisamos de um bom candidato neste momento, e que tenha condição de entrar nessa eleição para defender tudo aquilo e todo o legado dos nossos 6 mandatos, né, pela grande ação que foi feita pelo senador José Serra, pelo governador Mário Covas, né, pelo governador também Alberto Goldman, pelo governador Geraldo Alckmin, né, para defender esse legado de tudo aquilo que nós fizemos ao longo desses últimos 6 eleições. E essa situação que está colocada anteriormente, vou cumprir, vou ser prefeito e de repente eu deixo para ser governador, quer dizer, vai ser um prato cheio para a oposição? Olha, é claro que críticas sempre surgirão, né? Mas é plenamente sanável essa posição a hora que você coloca que o governo do Estado de São Paulo faz muitos investimentos na Prefeitura de São Paulo. E se o prefeito João Dória topar essa empreitada, com certeza, como governador, vai conseguir atender inclusive muito mais a Prefeitura de São Paulo, né, com investimentos na área de mobilidade urbana, na área de habitação popular, na área da saúde, porque o governo do Estado de São Paulo tem essa participação muito próxima por parte da Prefeitura. E é claro, ele conhecendo os problemas da Prefeitura como ele conhece, né, como governador ele tem condição de ajudar muito mais. Então, eu acho que a população paulistana também seria atendida com esse pleito, ele sendo o nosso candidato a governador do Estado e também podendo ajudar a Prefeitura de São Paulo. Pode haver prévia? Eu acho que é uma possibilidade. A gente sempre defendeu a democracia interna, mas pode ser que não exista também, né? A democracia interna ela é importante, né? Mas nós defendemos o quê? Um nome que seja competitivo e que defenda tudo aquilo que foi feito no Estado de São Paulo ao longo dos últimos anos. É claro que em ano de Copa do Mundo você precisa escalar o jogador que você tem de melhor, né? E nós temos uma convicção, né, que o Dória é um grande jogador, é um Neymar que nós temos, né, que a gente possa colocar e ele possa fazer esse enfrentamento, né, dos desafios, até para garantir, inclusive, né, o discurso e a nossa estratégia de eleger o Geraldo Alckmin como presidente da República. Conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, do PSDB, que participou dessa reunião com 12 deputados que pediram para que o prefeito João Dória seja o candidato do PSDB às eleições para o governo do Estado de São Paulo em 2018. Deputado, muito obrigado, bom dia. Obrigado, eu que agradeço, um ótimo dia a todos. Professor Vila, aí nos bastidores o que estão dizendo é que alguns integrantes do PSDB pressionam José Serra
a se decidir se vai ou não vai ser candidato. Eu já vi esse filme outras vezes. Claro. Ele vai se definir em cima da hora. Bem, ele for candidato. E nós estamos indicando isso desde o ano passado, né? Ou seja, é uma embrulhada danada o que vai ocorrer a partir de abril em São Paulo. Vai ser o caos. Prepara-te. Caos no sentido de uma absoluta... esse bloco que está aí vai rachar. É evidente. Voltamos a dizer rapidamente: Márcio França, vice-governador, assume o governo e é candidato à reeleição. E disse que o seu secretariado vai ser de partidos que o apoiam à reeleição. Ou seja, ele vai retirar das secretarias os tucanos e de partidos aliados ao candidato tucano ao governo do estado. É evidente que o PSDB vai lançar o seu candidato. Está no governo de São Paulo desde 95. Portanto, esse vai ser um cenário de confronto que nunca teve aqui em São Paulo desde a década de 90. Desde a década de 90. Portanto, estamos falando já de um processo bastante longo. Por outro lado, o Alckmin deseja, como pré-candidato, e tudo indica candidato do PSDB à presidência da República, partir já de São Paulo com um número de votos muito grande na eleição presidencial. Mas tem de partido uma base segura e não vai ter. Imagina se o PSB fechar uma aliança nacional com o PT. É impossível isso? Não. Claro que não. Imagina se o PSB se aliar a Ciro Gomes com o PDT. É impossível isso? Também não, né? Dificilmente o PSB vai se aliar ao PSDB. Isso não deve ocorrer nacionalmente. Então vai criar uma situação muito difícil para o PSDB. Por isso que algumas lições podem ser tomadas daí. Quais? Primeiro, pensar quem é o vice. Pode ser que a composição de João Dória, que deve ser o candidato, vai colocar um vice do PSDB, como o Serra colocou um vice do PSDB. Quem era? Alberto Goldman. Porque teve a lição da gestão anterior do Alckmin, tinha posto o Cláudio Lembro, que foi um desastre, que assumiu como um governador interino e foi de uma incapacidade raramente vista na história de São Paulo desde o Martim Afonso de Souza, desde 1532, né? Segunda, a questão política. Isso coloca uma segunda questão. Kassab dificilmente será vice de Dória, porque se Dória um dia quiser dar um voo maior, depois que for governador do estado, se vencer, vai dar problema. Perceba como que vai ser um jogo complicado. Isso tem de ser feito com antecedência. O bom jogador de xadrez, para usar uma linguagem muito original, uma metáfora assim que ninguém usou. Você não fica comendo peça. Você está olhando lá na frente, no checkmate. O jogo feito pelo PSDB em São Paulo foi errado. Agora estão tentando consertar. Eu entendo a ida dessa delegação de deputados à sede da prefeitura, aquele prédio pavoroso, por sinal, construído pelo Conde de Matarazzo, um prédio fascista. Olha os símbolos fascistas que tem no prédio. Dá uma olhada, entra no teto, olha. Conde de Matarazzo era fascista, né? Não podemos esquecer. Um dia nós vamos falar sobre o fascismo italiano em São Paulo. Quantos? Acabou a guerra, ninguém lembrou que apoiou o fascismo, né? A ida é para tentar consertar o buraco. Serra não vai ser candidato. Não vai ser pela seguinte razão: tem as acusações gravíssimas que pesam sobre ele no caso, não só do Odebrecht, não só. Segundo, ele tem mais 4 anos de mandato no Senado. Para que criar problema? Ele venceu o Eduardo Suplicy por 5,5 milhões de votos a mais do que o Suplicy, que aparentemente era imbatível. Suplicy tinha vencido as eleições em 1990, 98 e 2006, né? E foi derrotado fragorosamente em 14 e tal. Deve ser o João Dória, porque não tem outro. E por que não tem outro? Porque o PSDB tem uma dificuldade de formar quadros, não consegue formar quadros, nacionalmente e nos estados. Quais são os jovens quadros do PSDB? Pode procurar, não tem. Bem, ninguém tem, porque os partidos brasileiros não formam jovens. Por isso que é uma desilusão dos jovens políticos, que querem fazer política com a estrutura que está aí. Em resumo, a partir de 7 de abril vai ser o caos em São Paulo. Prepara-te.